Olá, boa noite a todos. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Essa transmissão aqui é ao vivo e vocês podem ter um pouquinho de delay de atraso por conta do sinal de internet, mas eu vou trazer uma fala aqui pausada e em algum momento ela pode ficar acelerada, mas o importante é que todos daqui saiam com entendimento sobre a lei do superendividamento e como o programa Desboletizei trabalha com a lei em benefício do consumidor superendividado. E do que se trata essa noite? Essa noite se trata de você restaurar a sua saúde financeira com um procedimento judicial. A nossa solução ela não é mágica, ela também não produz um nome limpo da noite para o dia. Ela, na verdade, aí a gente também não empresta dinheiro, né? A gente não compra dívida, a gente não entrega essas soluções milagrosas que continuam te deixando endividado ou endividada. Então, para que você possa hoje efetivamente sair dessa situação, a gente tem no Brasil uma nova lei, e é a lei do superendividamento, na qual a gente vai falar essa noite como ela funciona. Eu vou trazer para vocês uma clareza sobre a lei, já que é um fato novo no nosso ordenamento jurídico, é algo novo na vida do brasileiro. A grande maioria das pessoas não conhece, não sabe que essa lei está em vigor e que é possível, talvez, resolver suas dívidas através do processamento dessa ação judicial de repactuação de dívidas. Mas fiquem tranquilos que eu vou falar com vocês sobre isso, como funciona durante uma apresentação. Eu vou me apresentar também oportunamente, eu vou trazer tudo isso. Mas o mais importante dessa noite é que você saia de um ponto em que você não sabe dessa solução e que você passe a conhecer. E daí, você ao final terá o poder de escolher se você quer seguir com essa ação ou não. O mais interessante desse momento nosso aqui é que a partir de uma tomada de consciência, você tem mais segurança para tomar uma decisão e escolher esse caminho, que eu considero hoje, com o advento dessa lei, embora seja algo novo, hoje eu considero que é a melhor opção para quem de fato está super endividado. Então, boa noite, Fernando, tudo bem? Eu comecei já a apresentação e aí eu vou passar uma apresentação aqui para nós, o nosso atendimento, na verdade, a nossa sessão de atendimento jurídico. As perguntas eu vou responder ao final, então eu vou passar uma apresentação, eu vou explicar tudinho, eu vou ser bem intencional para valorizar o seu tempo aqui comigo. E por que eu estou fazendo essa sessão assim? Além dela ser uma sessão gratuita, não, foi uma forma que a gente aqui no escritório entendeu de atender mais pessoas, da gente colocar mais pessoas dentro de um atendimento jurídico para trazer essa clareza, já que é um atendimento em que tem os detalhes, tem muitas informações e não dá para a gente ficar ali no chat, no bate-papo. Então é importante que vocês ouçam todas as informações que eu vou trazer para que vocês tomem uma decisão segura ao final, né? Eu já usei esse termo segura, mas eu quero falar assim: quando a gente não conhece uma coisa, quanto mais informações a gente tem, é melhor para a gente tomar uma decisão. Então, eu vou ser bem intencional aqui, vou trazer a informação para que ao final, se você quiser e ver que faz sentido para você, você poder optar por seguir com o processamento da ação. Então, eu vou compartilhar a tela, né? Agora eu vou compartilhar a tela da apresentação e vocês poderão ver aí. Vê se já está indo aí. Aqui. Aqui. Está aparecendo já? Já está aparecendo? Já aparece aí? A apresentação, a tela? Vamos ver, porque tem um delayzinho, então daí se eu começar a falar, né? Que é qual é a primeira coisa que vem à sua mente? Eu botei ali para dividir a tela dos bonequinhos. Eu botei. Espera aí que eu já vou compartilhar a tela. Vou botar agora. A janela aqui. Maravilha. Achei aqui. Eu que achei que não tivesse feito, tá? Agora sim. Maravilha. Agora sim. Botei aí para vocês verem. Vamos lá. De vez em quando eu vou parar aqui para beber uma aguinha. Eu estou vendo só a tela da apresentação. E aí eu volto depois para pegar as perguntas, tá? A gente tem o Rui aqui me auxiliando. E vamos em frente. Qual é a primeira coisa que vem à sua mente quando você vê essa imagem? O
que aparece para você aí agora? O que se abre aí? O que você pensa nisso? Você vê essa moça, alguns cifrões ali, ela está com esse olhar. O que vem aí na sua cabeça? O que você sente quando você vê que não vai conseguir pagar suas contas? Muitas das pessoas que entram em contato conosco, elas compartilharam comigo que se sentem encurraladas, sufocadas. E eu trouxe esse sentimento para cá, para essa apresentação. Foi algo que eu tirei do relato, do depoimento compartilhado pelas pessoas que eu já atendi. E antes da gente seguir, eu gostaria de fazer pergunta a vocês, para que vocês já comecem a abrir a consciência a partir do que você pega de empréstimo para pagar suas despesas, ou seja, você está pegando dinheiro para pagar suas despesas correntes, aquela do dia a dia, pagar água, luz, telefone, você não está mais conseguindo pagar com o que você ganha, você está tendo que pegar dinheiro para girar o seu dia a dia. As parcelas das suas dívidas ocupam mais do que 45% da sua renda líquida e o total das suas dívidas é superior a 60 mil reais, vai pensando nisso daí, nessas perguntas que eu estou trazendo. Porque se você respondeu sim a todas as perguntas anteriores, talvez você seja uma pessoa super endividada. E é nesse momento que a gente faz essa distinção dentro da lei do superendividamento. Porque a lei, sancionada em 1º de julho de 2021, ela viabiliza pessoas físicas a terem uma negociação dos débitos semelhantes a das empresas que entraram em falência ou pediram recuperação judicial. Você pega tudo que você deve, chama para todo mundo que você deve e mostra como você pode pagar. E o objetivo da lei é aperfeiçoar essa disciplina do crédito ao consumidor, para estruturar uma educação financeira que ainda é uma sistemática falha aqui na nossa educação no Brasil. Né? Muitas pessoas falam comigo que gostariam que tivesse educação financeira nas escolas e auxiliar na prevenção e tratamento ao superendividamento. Também é um dos objetivos dessa lei. E possibilitar a negociação coletiva, que é aquela negociação em bloco que a gente fala também, de crédito com os credores. Resumindo, se eu pudesse trazer para vocês aqui, é o seguinte, ó, devo, não nego, quero pagar, mas só posso pagar de uma determinada forma. E aí é nesse momento em que a gente avança para entender o que é o superendividamento, que é a impossibilidade do consumidor, pessoa natural, que de boa fé, ela contraiu dívidas e ela perdeu a capacidade de pagamento. A pessoa não consegue mais pagar a totalidade das suas dívidas de consumo, tanto as vencidas ou as que vão vencer ainda, que são as vincendas, sem comprometer o seu mínimo existencial, sem comprometer o básico que ela precisa para viver e a sua própria família, garantir o seu próprio sustento. E o que é, Dani, esse mínimo existencial que fica todo mundo falando que veio com essa lei? Alguns de vocês, talvez, já tenham ouvido falar nesse decreto 11.150 de 2022. Esse decreto veio para regulamentar o mínimo existencial que estava lá escrito na lei do superendividamento. Só que ele não logrou êxito, ou seja, ele não foi muito bem. Por quê? Ele colocou que essa quantia seria de 25% do salário mínimo. Aí eu pergunto a vocês, quem consegue viver hoje no Brasil com 25% do salário mínimo como um mínimo existencial? R$303 na época que esse decreto veio aqui, era o valor que tinha. Quer dizer, água, luz, telefone, aluguel, remédio, roupa, R$303, não ia caber dentro desse valor. Então, eu trouxe para vocês aqui um trecho de uma decisão de concessão de tutela de urgência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em que a juíza lá, ela já derruba, ela já descarta, ela já tem uma tese lá definida nos nossos despachos de tutela. Ela fala aqui, ó, isso aqui eu não estou nem considerando, tá? Então, eu quero que vocês tenham atenção a alguns pontos. A lei, ela não se aplica para todo tipo de endividamento. Eu falei para vocês que talvez, eu tenho usado esses termos aqui, eu não sei se vocês prestaram atenção nessa minha fala. Mas por que a gente fala talvez? Porque a lei não é para todo mundo que tem dívida. Ter dívidas não te coloca automaticamente dentro do processo de superendividamento. A gente tem que comprovar que você é superendividado de acordo com o entendimento que está se formando nessa matéria.
Então, o que está incluído dentro da dívida que você pode levar no processo de repactuação de dívidas? Cartão de crédito, empréstimo pessoal, empréstimo consignado e cartão consignado, carnês e cartões de lojas, cheque especial, as faturas não pagas dos serviços continuados, luz, água, telefone, etc. Essas faturas que você não pagou, você pode pegar e colocar dentro do processo. Então, isso daqui é o que está dentro da lei, tá? Você tem dívidas e dentro desse tipos de dívida aqui, e aí elas é que podem ser repactuadas, que a gente diz que é tratada, porque a lei, se vocês forem ler, ela fala tratamento e prevenção ao superendividamento. Tratamento na forma da lei é ação judicial de repactuação de dívidas. E sendo assim, a lei do superendividamento também tem o que ela não trata, o que ela não resolve, se bem dizer de outra forma. E é para quem tem dívidas, por exemplo, de bens de luxo, financiamento imobiliário de veículos com garantia real, ou seja, você foi lá, comprou um automóvel, uma casa e botou esse bem no contrato como garantia. Se você deixar de pagar, a empresa que te deu o dinheiro ou te financiou o carro e tal, ela pode retomar aquele bem ali, porque ele está atrelado ao contrato. O crédito rural, impostos e demais tributos, pensão alimentícia, crédito trabalhista e dívida condominial. Todas essas aqui têm uma lei própria, já tem um regulamento para ser processada dentro da sua lei. Então, não cabe dentro da ação do superendividamento, beleza? E você não está sozinha nessa jornada. Nosso escritório já atendeu mais de 1.000 pessoas em busca de uma solução. As pessoas agora estão procurando muito também sobre o Desenrola Brasil, né? Porque é algo que foi anunciado, mas não está totalmente estruturado. Então, tem muitas pessoas que procuram a gente atrás do Desenrola Brasil. E isso daí é uma busca de uma solução. Demonstra que as pessoas não querem ficar nessa situação de endividamento. Tudo bem que tem gente que lida com isso de uma maneira diferente, mas a grande maioria não quer ficar com o nome sujo, a grande maioria não consegue dormir, a grande maioria está tendo problemas de saúde seríssimo, de saúde mental, inclusive, por conta das dívidas. E tem muito mais pessoas que estão nessa situação endividada. Vocês podem ver que isso é o tema do noticiário. Sempre falam do endividamento das famílias brasileiras, os recordes que vem batendo. O fenômeno do superendividamento ele vem sendo estudado no nosso país há mais de 10 anos, cerca de 11, 12 anos. E ele vem sendo acompanhado pelos especialistas na área de direito do consumidor, olhando o direito em outros países, olhando como é que está essa legislação em outros países. E vocês podem ver que foi algo que não foi que brotou do nada, isso vem já se acompanhando, esse endividamento é uma curva crescente. Hoje a gente está tendo um impacto muito grande porque talvez considere que não foi tomado medidas realmente efetivas lá atrás. Ficou só dando crédito, dando mais dinheiro. E o superendividamento das famílias, ela tem um culpado? Talvez você pergunte, porque muitas pessoas se sentem culpadas quando ligam para mim. Dani, cara, eu sei que eu peguei, eu sei que eu não fiz uma boa gestão do meu dinheiro e tal. Né? Eu tenho muitas falas assim. Mas eu digo, óbvio que você é responsável, mas o banco também que te deu dinheiro também é responsável. Né? Não tem apenas o culpado, mas tem vários culpados. Então, a gente está vendo aí um baixo nível de educação financeira, por isso que a lei tem a parte preventiva que cuida dessa educação. Foi identificado que era necessário investir em educação financeira no nosso país. A oferta do crédito fácil sem a correta avaliação do perfil do consumidor. Tem alguns países que avaliam quanto você precisa para viver, quanto você paga de água, luz, condomínio, aluguel, enfim, quanto plano de saúde, tudo que você precisa para viver para te dar dinheiro. Tem vários países que fazem essa análise sua pessoal, você tem que levar um monte de documentos, além do seu contra-cheque, principalmente se você que está me ouvindo é funcionário público. Porque o que o banco faz? Vê lá quanto você ganha e te dá um crédito. Se você estiver honrando com seus consignados e não tiver com o nome sujo, ele vai te dar um alto valor. Só que não viu que você já está comprometido lá nas suas despesas pessoais.
Então, esse mínimo existencial, ele vem para poder trazer essa realidade, da real sua capacidade de pagamento a partir do que você precisa para viver. A gente sabe também que a Covid-19 foi um fator também para a queda da atividade econômica e o poder aquisitivo das famílias. A inflação dos alimentos, doença, falecimento de familiar e desemprego. Tudo isso aqui faz parte, né, dos algozes que levaram as pessoas à situação de superendividamento e outras mais, mas essas são as principais e as mais recorrentes aqui dentro do nosso atendimento e o que as pessoas também falam na internet. E aí eu vou repetir as perguntas que eu fiz lá no início da nossa apresentação. Qual o seu caso se enquadra no que a gente falou até agora? Disso tudo que eu estou explicando, que eu estou falando, você se viu nessa situação? As parcelas das suas dívidas, deixa aí no chat se você está vendo, caraca, Dani, gente, eu tô, doutora, me incluo nisso. Realmente, vai colocando aí no chat. As parcelas das suas dívidas ocupam mais do que 45% da sua renda líquida. Pega seu salário, aí você pagou um monte de empréstimo, um monte de consignado, um monte de coisa, cartão de crédito, todas aquelas dívidas que eu listei lá. Quanto é que está sobrando do seu dinheiro em termos percentuais? Se você não sabe, isso também é um motivo aqui que eu vou explicar para você. Uma coisa importante. O total das suas dívidas é superior a 60 mil? Você já retirou algum extrato, o registrato, por exemplo, um relatório de quanto você deve? Você tem clareza de quanto você deve? Porque se você não tem clareza de quanto você deve, como é que você vai partir para uma negociação com os credores? Como é que você vai chegar para o seu credor e falar, cara, olha, eu devo tanto, eu não tenho como te pagar isso aqui. Você não tem argumento. Então, para ajudar você nessas questões, o nosso escritório identificou uma maneira mais profunda de apoiar todos aqueles que estão super endividados ou em endividamento extremo. Foi aí que nasceu o programa Desboletizei. O programa Desboletizei foi idealizado por mim, que sou advogada, mediadora e empresária com mais de 23 anos de experiência profissional, especializada também em resolução de conflitos. Quando essa lei foi sancionada, eu peguei e falei, cara, isso seria muito legal de apresentar para os meus clientes, oferecer como um serviço no meu escritório, mas como é que eu vou fazer isso se as pessoas estão endividadas? Como é que eu vou fazer isso? Então, aqui no Rio, o Tribunal de Justiça, ele deu um treinamento para os mediadores do tribunal na lei do superendividamento e criou um núcleo aqui. Foi onde a gente teve um primeiro contato com esse material, onde a gente teve um primeiro contato como seria o processamento da lei do superendividamento. E eu, junto com outras mediadoras, a gente criou um projeto para poder trabalhar a lei do superendividamento. E daí eu vi que, na verdade, seria melhor oferecer isso dentro de uma ação judicial. Por quê? Porque eu poderia dar acesso às pessoas à justiça de uma forma equilibrada. E foi aí que nasceu o programa Desboletizei, porque eu não ofereço somente um serviço jurídico, onde você contrata um escritório, faz uma inicial e distribui a ação. Nada de errado, e está tudo certo. Isso, não estou dizendo que isso não pode, tá? Mas eu identifiquei, para mim fez mais sentido dentro do meu propósito de fazer parte dessa transformação, daqueles objetivos lá atrás que eu li para vocês, do que a lei quer. Para mim fez muito mais sentido dentro da minha formação multidisciplinar eu pegar e oferecer para as pessoas algo que elas pudessem não só tratar, mas depois também se educar, prevenir. Então, a gente tem um trabalho diferenciado, sim, do que está sendo oferecido hoje. Eu acredito que mais pessoas possam se inspirar para depois evoluir também na oferta desse serviço. E para quem é o programa Desboletizei? Para pessoas físicas ou MEI com dívidas no CPF. Tá? O MEI pode também tendo dívida no CPF, porque essa lei, como eu disse, é para pessoas físicas, né? A lei de falências e recuperação judicial, que é para pessoas jurídicas, o CNPJ. E são para as pessoas físicas que estão impossibilitadas de arcar com as dívidas que contraíram, estão com renda já comprometida para sua própria sobrevivência e possuem dívidas que fugiram do controle e não conseguem pagar as despesas básicas. As perguntas que eu fiz é exatamente para te trazer para esse momento. Se você, como muitas das pessoas que nos procuram, já está tendo que pegar empréstimo para pagar as despesas básicas, ou não consegue nem mais margem e não consegue nem pagar as suas despesas básicas, já está com medo de ser despejado ou cortar a luz, o telefone e tudo mais,
provavelmente você é beneficiário dessa lei. E agora que você já sabe para quem é e para quem não é, precisa saber como é que funciona o nosso programa. Eu disse que eu seria intencional, traria um conhecimento que eu acho importante, já que é algo novo no nosso país e tem muita informação desencontrada na internet, né? Eu estou buscando trazer clareza para as pessoas, então o meu objetivo principal aqui essa noite é trazer clareza, né? E para você saber como a gente trabalha e se serve e funciona para o seu caso. Então, a lei fala que você tem que apresentar uma forma com a qual irá pagar os seus credores. Sim, a lei fala isso. Igual a recuperação judicial das empresas e a falência. Você tem que mostrar como é que você vai pagar. Não basta simplesmente você dizer que está devendo, não nega, mas paga quando puder. Não é bem assim. Aqui você vai ter que mostrar assim como você vai pagar. E aí, a forma de mostrar isso é através de um plano de pagamento. O plano de pagamento é a forma em que a lei do superendividamento, inspirada na lei de falências, ela viu que seria como você demonstraria aí as suas dívidas para os seus credores. Então, é imprescindível a apresentação, não é algo facultativo. Ah, Dani, se eu não quiser. Se você não quiser, se você for em algum órgão, qualquer outro órgão, você vai precisar fazer isso daí até mesmo sozinho, né? Até mesmo sozinho você vai ter que elaborar o seu plano de pagamento para você ter seguimento na ação. Olhem aí um despacho que eu trouxe para vocês terem clareza em relação a isso. Deverá ainda apresentar plano de pagamento nos termos do artigo 104A da lei, 14.081 de 21. Está aí no despacho, logo no começo, é um despacho preliminar, logo no comecinho do processo. Você precisa comprovar isso daí, apresentar, perdão. Além disso, na nossa vivência nos tribunais, o que a gente tem visto desde o início que eu comecei a manejar as ações de superendividamento e dar entrada nos processos, a gente viu que tem alguns pontos aí muito interessantes para a gente trabalhar e que a gente começou evoluindo na elaboração do nosso plano de pagamento. Então, a gente olhou que a gente tem que demonstrar o comprometimento da sua renda com o pagamento das parcelas de empréstimo acima de 45%. Por quê? Por exemplo, hoje a gente estava fazendo um processo de uma cliente em que lá no estado dela, eu acho que foi de Cuiabá, isso mesmo, foi de Cuiabá. Lá tem os 35% do consignado, mas ela tem mais 15% do cartão. Existe uma lei específica para a atividade dela lá. Ela é funcionária pública lá naquele estado e aí tem uma legislação própria. Então, a gente tem esse cuidado. Então, para a gente poder englobar todo mundo, mais ou menos na média, que a gente viu que isso tem que ser acima de 45%. Que é onde a gente vê o índice de sucesso da gente aí nessas ações. E deve ter uma capacidade de pagamento de acordo com os credores. Você tem que ter dinheiro para pagar, porque a lei não é perdão de dívida. Na França é. A gente se inspirou na lei francesa de superendividamento e lá tem perdão de dívida. Mas aqui, os legisladores, na época que estava com o projeto de lei, ainda estava lá aquele grupo, né, lá para poder aprovar a lei, viram que não ia funcionar no Brasil o perdão de dívida e acharam melhor fazer a moratória, que é o parcelamento. Por isso que tem o parcelamento em até 60 meses. Eu vou falar disso para vocês. E aí a gente criou um processo seletivo, porque tem tantos critérios dentro da lei do superendividamento, a partir do que a gente observou nos tribunais, nos despachos dos juízes, que a gente criou um processo seletivo para participar do programa de Boletizei, para a gente avaliar o risco jurídico do consumidor, a capacidade de pagamento dos acordos e assegurar que é uma pessoa superendividada, porque, do contrário, a gente iria entrar com uma ação, seria irresponsável pegar uma pessoa que já está desesperada e levar ela para uma experiência de expectativa, de fé, de esperança, para depois não conseguir seguir na ação. É óbvio que tem alguns casos, mas são pouquíssimos em que a gente não consegue dar seguimento. Às vezes é mais porque o cliente não entregou a documentação que era necessária ou não acolheu alguma coisa que o juízo lá determinou. E aí você talvez me pergunte agora, Dani, tudo bem, já entendi, eu acho que eu sou meio superendividado, estou dentro desse perfil. E como é que é esse processo seletivo que você está trazendo? A gente faz o perfil jurídico da pessoa, do cliente,
faz o enquadramento da pessoa nesse perfil de superendividamento, conforme a lei e as decisões que a gente tem absorvido dos tribunais do Brasil inteiro. A gente tem ações em vários estados. O perfil financeiro, que é a avaliação da capacidade de pagamento dos seus credores e o seu nível de endividamento. Então, a gente tem clientes que têm 200 e tantos % de comprometimento, tem pessoas que saíram de suas casas e estão morando de favor na casa de amigos. Eu tenho clientes que estão passando por muitas situações difíceis, agora tem outros que não estão tão em situação complicada, mas está vendo que vai ficar. Então, a gente precisa também olhar o perfil financeiro. E tem mais, tem pessoas que já estão à bancarrota e elas não sobram nenhum centavo, nem se cortar os gastos, nem se fizer total remodelação financeira, elas conseguem ter margem para negociar com os credores. Então, a gente precisa, sim, olhar isso, tá? Por quê? A gente sabe que, através da prévia do plano de pagamento que a gente criou com o perito contador, é possível a gente identificar essa capacidade de pagamento, onde a gente criou uma terminologia, um conceito que a gente está desenvolvendo, que levando para os tribunais. Inclusive, hoje fizemos uma audiência de conciliação e fechamos um acordo com o Banrisul lá, e tinha outros bancos que não levaram proposta, outros levaram, não foi tão atrativo, e a gente vai dar seguimento. Então, a gente, através do plano de pagamento, a gente tem como chegar ali e falar, esse aqui cabe dentro do orçamento, esse aqui não cabe, a gente pode pedir um desconto, né, maior, a preposta lá apresentou um valor, aí a gente pegou e falou, não, mas olha só, esse daqui, se a gente corrigir pelo IPCA, daria tanto do valor lá principal. Entendo que a gente não pode chegar lá e falar, olha, ele não pode pagar não, tá bom? Me fala aí quanto é que você pode fazer. Gente, não é assim. Tá? Não é assim que funciona, não é assim que vai. A gente tem sido, inclusive, elogiado nas nossas audiências, porque o nosso plano de pagamento ele é bem estruturado. Agora, se o banco leu, o advogado não leu, é uma outra questão. Mas a gente está indo bem preparado e é por isso que eu faço um processo seletivo. E se você respondeu sim para todas as perguntas, você provavelmente é uma pessoa super endividada e por isso está apta na fase jurídica. Então, por isso que eu fiz aquelas perguntas, porque é a sua autoavaliação, seu autorreconhecimento dentro da lei do superendividamento. E diante daquilo tudo que eu falei, dos tipos de dívida, das margens e tudo mais, se você se viu capacitado, apto dentro dessa fase jurídica, que é o objetivo dessa sessão de atendimento gratuita, você pode seguir para a fase de avaliação do perito contador aqui do programa Desboletizei e realizar a sua prévia do plano de pagamento. Então, nesse momento, eu quero trazer para vocês no que se baseia o nosso plano de pagamento, tá? Tem quanto você ganha, quanto você deve e quanto você precisa para viver. Esse tripé que a gente desenhou aqui no nosso plano de pagamento é para poder você, durante a prévia, vai ser apresentado a você um relatório com os percentuais de endividamento, o impacto de suas despesas sobre a sua renda e o seu comprometimento global. É claro que é importante, como eu disse, eu saber quanto você ganha, para saber o quanto você precisa para viver, o quanto você deve, para eu apresentar uma operação, uma conta e falar para o banco, não de maneira aleatória, né? Porque a gente está falando que os bancos estão lá, cada um com a sua dívida lá, cada um querendo receber o seu dinheiro, que deu aí em crédito, mas a gente precisa trazer um olhar que é a perda de capacidade de pagamento para pedir desconto e abatimento, onde a gente também responsabiliza quem deu o crédito, quem deu o dinheiro, por não ter tomado o devido cuidado na hora de emprestar o dinheiro. Óbvio que quando a gente está na urgência, a gente necessita, a gente pega o dinheiro aonde tiver. Quem nunca? Eu vou ficar fazendo juízo de valor? Claro que não. Cada um sabe na hora do seu desespero, da sua necessidade, do seu momento difícil, dentro daquela lista lá que eu trouxe, o que precisou, o que estava disponível. E agora a gente precisa resolver, é simples assim. Né? O passado já foi e agora a gente tem que olhar para frente para ver como é que a gente vai resolver e você recuperar a sua saúde financeira com dignidade. A gente está falando de valores constitucionais, de direitos fundamentais.
E é importante a gente ter essa tomada de consciência. Eu não vou questionar os juros do momento que você tomou o seu crédito. Eu não vou questionar o contrato que você assinou de livre e espontânea vontade no domínio das faculdades, das suas razões. Eu não vou questionar isso. Eu estou dizendo que você perdeu a sua capacidade de pagamento e que o banco também precisa assumir a parcela dele. Então, é com base nisso que a gente faz o nosso plano de pagamento. Então, se você não for aprovado nessa fase financeira, se você não for aprovada nessa fase financeira, você vai ter esse relatório. Esse relatório aqui é o seguinte: ele apresenta para você, né, tudo que você enviar de informação para a gente fazer essa prévia, para dizer se você tem capacidade ou não de seguir do ponto de vista financeiro para pagar os acordos, como eu já falei. E aí você vai receber o relatório, estando apto ou não. É esse modelo aqui de documento que você vai. E você pode, se não for apto, levar esse documento no Procon, no Sejusc, no consumidor.gov, ou diretamente lá no gerente do seu banco, porque às vezes você não tem margem ou você não é uma pessoa superendividada. Mas você vai ter o quê? O que você vai ganhar com isso? Você ganhou uma tomada de consciência, você saiu de um ponto e foi para outro em relação às suas finanças. E com o perfil financeiro aprovado, as etapas seguintes serão: ingresso na ação judicial de repactuação de dívidas, buscar a justiça gratuita, verificar a possibilidade de tutela de urgência para os clientes que tiverem com margem de empréstimo acima do que a lei permite, suspensão e limitação dos descontos, uma audiência de conciliação com todos os seus credores juntos na mesma audiência. Hoje eu fiz com 12 credores, e sentença e homologação do plano de pagamento. Então, eu vou comentar rapidamente aqui. Isso aqui é uma vivência, é um overview, é uma visão geral de como seria a sua jornada caso você, além de ser aprovado aqui na parte jurídica, ter o seu perfil financeiro aprovado e escolher seguir conosco numa ação de repactuação de dívidas. Então, você vai ter essa jornada aqui, ó. É isso que vai acontecer. Nesse ponto da justiça gratuita, eu preciso trazer algo, então fica presente comigo aqui, que essa informação é muito importante e gera muitas dúvidas e questionamentos. A justiça no Brasil, ela não é de graça, ela não é gratuita, mas a justiça é paga. A gente que precisa provar que não tem como arcar com as custas do processo. Então, caso você, eu não sei qual é a sua situação financeira, mas caso você não tenha pelo juiz da sua comarca o entendimento de que você é beneficiário da justiça gratuita, o juiz vai arbitrar que você pague custas judiciais. E se você escolher não seguir no processo, aí vai ser extinto o processo. Mas a gente pode pedir o parcelamento, recorrer também dessa decisão, a gente também costuma recorrer das decisões quando é negado, tá? Mas assim, digamos, de 100%, a gente tem 1%, sei lá, é muito pouco que realmente o juiz não dá o benefício da justiça gratuita. E aí a gente vai para poder verificar isso. Por isso que depois eu vou explicar uma outra coisa para vocês lá na parte financeira, tá? E a tutela é o quê? A gente hoje, por exemplo, como eu disse que eu fiz uma audiência hoje, o cliente da audiência que eu fiz hoje, ele tem uma decisão em que limita em 35% os descontos na folha dele. E aí a gente fez uma conta, é feito esse cálculo elaborado por nós, dentro do valor já da prestação de serviço, onde a gente vai lá e fala, olha, ele só pode ser descontado até tanto. Aí o banco tem que ir lá e cumprir aquele valor de desconto que o juiz deu na tutela de urgência. Tem juízes que suspenderam todos os descontos, mas tem outros juízes que limitam de acordo com o que a gente pede, ok? E a gente comprova isso, por isso que a gente faz a prévia para a gente também pedir as informações. Fiquem tranquilos que tudo isso tem acompanhamento, tudo isso vocês vão ver como a gente trabalha. E aí, depois disso, a gente vai para a audiência, né? Como eu falei, seguindo, o juiz vai ter contestação, alguns mandam juntar contestação, essas coisas processuais que são aqui inerentes da minha atividade, mas eu gosto de falar para o cliente saber. Eu acho muito bacana que os clientes aqui, a gente fala, os clientes são nossos parceiros, eles perguntam. Hoje mesmo eu estava atendendo um senhor que estava, ele imprimindo lá um agravo, uma decisão, e ele estava querendo entender, e a gente trocou um papo sobre isso. Então, eu gosto muito desse relacionamento próximo aqui com o cliente.
Então, a gente vai para a sentença e homologação do seu plano de pagamento. E quais são as perguntas que a gente mais recebe dos nossos clientes? Por favor, vocês também podem colocar aí no chat as perguntas de vocês. Fiquem à vontade para trazer. Qual é a vantagem da ação judicial? A vantagem da ação judicial é exatamente você poder... meu telefone está tocando aqui, esqueci de... Deixa eu só botar não perturbe aqui, não sei, tá? Qual é a vantagem da ação? Por exemplo, se você já está na iminência de sofrer uma execução, ou seja, tem pessoas que já estão recebendo notificação extrajudicial do banco, tem pessoas que já recebeu uma cartinha. Se você está na iminência de sofrer uma ação judicial de cobrança, onde você vai ser executado, vai precisar se defender num processo em que você vai ser réu, a vantagem da ação do superendividamento é que você é autor do processo. E aí você cria um escudo contra essas cobranças. O banco vai deixar de te cobrar? Não vai. Mas só que você vai poder se defender dizendo que já entrou com a ação do superendividamento e ele vai ter que processar a execução dele lá dentro, ela vai ser extinta e vai lá para o superendividamento. Talvez agora você pergunte, Dani, demora muito? E aí eu vou falar assim, depende do seu ponto de vista. Por quê? Quanto tempo você tem aí de financiamento das suas dívidas? Há quantos anos você é uma pessoa endividada? Eu tenho clientes que têm 35 anos de dívidas. Então, se o processo durar um ano e meio que seja, e ainda por cima, ele ter a oportunidade de negociar suas dívidas em até 60 meses, façam as contas. A gente tem bancos aí que estão dando 96 meses, você vai ter 36 meses para você poder aí de ganho em tempo. Se você for falar em tempo, é esse o cálculo que eu faço para ti. Por quê? Se você tem bancos aí que estão oferecendo mais ou menos o que eles oferecem em 96 meses, a lei fala para pagar em 60, então depende do ponto de vista do que você acha que demora muito. Porque quanto tempo você levou para ficar endividado dessa maneira? Não foi em um mês ou dois. Com certeza foi bem mais tempo do que isso. Então, você vai tomar um tempo também para se organizar financeiramente, ainda mais se você é uma pessoa assalariada. Os credores podem executar minhas dívidas? Sim, podem. Mas só que, como eu disse, a gente vai fazer a defesa lá dentro do processo de superendividamento e vai pedir para extinguir. A audiência é online? Sim, as audiências têm sido online ou híbridas, onde quem quiser pode comparecer presencialmente, mas a gente faz o pedido da justiça 100% digital em todas as nossas ações. E como o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, no início do ano, falou que as audiências tinham que voltar a ser presenciais, alguns juízes reclamaram disso e muitas pessoas também estão reclamando. Por quê? Porque, imagina, uma ação que eu tenho com 17 credores, 17 prepostos, 17 bancos, todo mundo indo para lá. Será que as salas de juizado, de conciliação, dos sejusques, dos lugares, têm estrutura física para suportar essa quantidade de gente dentro de um ambiente, de uma sala, que eu já fiz audiência em muitos lugares, tudo pequenininha, entendeu? Eu acho que realmente vai ser difícil não aceitarem, não manterem isso daí. Mas a gente tem feito todas as audiências online, tá bom, pessoal? E você tem como provar o que você está falando? Sim, tem como provar. Inclusive, eu convido vocês depois a pegarem o meu nome completo e entrarem lá no Jus Brasil, que vocês vão achar lá algumas ações, tá? Algumas têm segredo de justiça, por conta de alguns clientes nossos que tem, mas vocês vão encontrar várias ações lá. Então, assim, ó, tem essa daqui do Rio Grande do Sul, que já tem um projeto de gestão do superendividamento, como vocês podem ver. Então, está sendo muito interessante trabalhar com o super lá. As audiências todas já têm um procedimento, os bancos já estão levando propostas para ir no Rio Grande do Sul. Então, tem sido, como é o berço da lei do superendividamento, né? Aí, inclusive, a doutora Karen a juíza Bertoncelli é a juíza que escreveu lá a redação do 104, do artigo da lei, de um artigo da lei, então tem muito interesse em que isso seja produtivo e efetivo, né?
Então, a gente tem mais essa outra decisão aqui, também concedendo justiça gratuita na Bahia. A gente tem outra aqui que deu o benefício da JG e mais a tutela de urgência em São Paulo, ali no em Presidente Epitácio. A gente tem outra em Campinas. Aqui, inclusive, foi oferecido a possibilidade de recolher o valor que a gente entendia como devido num depósito judicial. Então, a cliente que pagava 12 mil reais de prestação passou a pagar 3.600 e poucos reais de depósito judicial, né, até o processo se acabar. Então, ela teve um benefício durante a ação. É um proveito econômico que acontece durante a ação. Então, aqui, ó, outra decisão também lá de outra cliente, aqui foi feito um acordo, onde a gente fez uma audiência e a dívida lá passou, teve um desconto de 88,90 lá com um banco em que foi fechado esse acordo. Então, quer dizer, a pessoa teve um proveito econômico. Ah, Dani, posso ter que todo mundo fechar acordo? Não. Como eu disse hoje, na audiência de hoje, por exemplo, um dos bancos, até 3 bancos ofereceram, mas um que realmente coube no plano de pagamento ali do nosso cliente. Então, o que é importante você saber? Que a ação do superendividamento, após o julgamento, a aceitação do seu plano de pagamento, ela vai trazer como primeira vantagem para você até 180 dias de carência para começar a pagar os seus credores. E até 60 meses, isto é, 5 anos para liquidar os seus débitos. Na audiência de hoje, a gente tinha banco oferecendo 90 dias de carência, outro 60. E a pessoa pode ser livre para escolher, né? Porque tem ali também a atualização de acordo com essa carência, mas tudo isso é negociado, né? Na audiência, a gente consegue trazer essas necessidades. Quando tem espaço ali, a gente consegue botar os limites legais. Então, você agora já sabe tudo que você precisa para você poder seguir adiante no programa Desboletizei, sendo aprovado no perfil jurídico, e depois que você passar pelo crivo do perfil financeiro, você vai estar pronto para entrar com a ação judicial de superendividamento. Então, nesse momento agora, como essa live aqui, ela é privada para as pessoas que estão aqui, até esse momento, é uma informação de cunho público, onde as pessoas podem tomar conhecimento de como funciona a ação, de como está sendo processada, também de como a gente está trabalhando. E a partir desse momento, agora, só para quem está aqui na sala privada, que entrou no nosso chatbot, no nosso atendimento, se cadastrou na nossa landing page, só para quem realmente está interessado e comprometido a ter uma transformação financeira e resolver a sua vida endividada, é que a gente vai seguir divulgando essa informação aqui agora.